Olá, estamos aqui para mais uma entrevista do Câmara Entrevista e hoje iremos receber aqui Dr. Carlos Antônio Trindade da Silva. Ele é biomédico e doutor em imunologia, isso mesmo, doutor? Isso mesmo, tá? Seja bem-vindo à Câmara Entrevista. Tá, muito obrigado, tá, pelo convite, né, de estar falando aqui um pouquinho, né, com vocês hoje sobre vacinas, né? Sim, e hoje nós conversaremos aqui sobre vacinas, um tema tão importante para a saúde, né? Daqui a pouco chegaremos também o inverno. E, doutor, conta para nós o que são as vacinas e como que funcionam as vacinas. Tá, as vacinas, elas são utilizadas, né, para induzir, né, uma resposta protetora ao nosso organismo contra doenças que podem ser graves ou até mesmo doenças fatais. Tá? Então, o intuito da vacina é nos proteger, né, contra possíveis doenças que a gente ainda não fomos expostos. Tá? Então, como que funciona? Então, essas vacinas, elas são administradas em nosso corpo como parte, a gente utiliza parte de um micro-organismo, tá? Então a gente mostra para o nosso sistema imune, né, parte desse micro-organismo, nós vamos gerar uma resposta, né, que é mediada por anticorpos. Então a gente cria uma imunidade mediada por anticorpos e quando a gente tem contato com esse micro-organismo, nós já ficamos imunes, então a gente não desenvolve essa doença, tá? Então a gente fica protegido. Então, essas doenças que são graves ou até fatais, então nós ficamos imunes a esse tipo de doença. Então, eu posso falar que eu fico protegida e elas são seguras? As vacinas, a gente tem essa segurança? A gente pode ficar seguro com relação a isso, com essa proteção? Sim, as vacinas são muito seguras, tá? Elas são passadas por testes rigorosamente, tá? São testes, quando as vacinas são desenvolvidas, elas são feitas testes clínicos, né, com grupos pequenos dentro da população, dentro de voluntários, né? E dentro desses grupos de voluntários são avaliados rigorosamente todos os critérios que não podem colocar em risco nessa população, tá? Então, o que é mais avaliado quando é desenvolvida uma vacina, se ela tem realmente a capacidade de induzir uma resposta protetora, tá? Esse é um dos desafios quando você está desenvolvendo uma vacina, e também que ela não possa ter reações adversas muito intensas, tá? Que possam estar também nos causando algum tipo de lesão, tá? Certo. E sobre a questão da imunidade coletiva, né? A gente escuta muito, nossa, várias pessoas da família vacinaram, né? Aí eu encontro um grupo de outras pessoas que não vacinaram. E a gente escuta falar de imunidade coletiva, de efeito rebanho. Como que é isso? Isso realmente, né, pessoal que está nos assistindo, isso é verdade, né? Quando a gente fala, nossa, todo mundo da família vacinou, ninguém vai ficar doente. Isso é real? Como que a gente entende isso para o pessoal de casa que tem dúvida com relação a isso? Sim, então essa imunidade que nós temos, que a gente ouviu falar bastante na mídia nos últimos anos, essa imunidade de rebanho, né? Ela existe, tá? Então, o que é essa imunidade de rebanho? Essa imunidade de rebanho é quando um grande percentual daquela população consegue ser imunizado, né, contra, por exemplo, um vírus que está circulando ali, tá? Então, quando o grande número dessa população já tem essa imunidade contra essa doença, outras pessoas que não foram vacinadas, que não tiveram contato com esse agente infeccioso como o vírus, essas pessoas que estão imunes, elas vão proteger essas pessoas que ainda não foram vacinadas. Como? Se esse vírus chega a entrar em contato com essa população, as pessoas que já estão imunes, elas vão evitar de pegar essa doença e passar para aquelas pessoas que ainda não foram vacinadas. Então, elas, de uma forma indireta, elas são protegidas por esse grupo de pessoas que a maioria vão estar vacinadas. Então, olha só, pessoal, como é importante a questão da vacinação, né? Mesmo com toda a família, um grupo de pessoas, né? Você procure, né, doutor, essa questão de vacinar, porque é uma proteção. É uma proteção para você. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão das doses. Muitas vacinas têm primeira dose, segunda dose, é isso mesmo, doutor? Isso mesmo. Algumas delas são diferentes, outras só são aplicadas uma vez, né? Isso. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre algumas doenças, né, que tem primeira dose, ou segunda, ou até mais que uma ou duas doses. Isso.
Então, quando nós vamos, como a vacina, né, o objetivo dela é nós criarmos anticorpos, né, contra uma doença, então, de forma estratégica, nós recebemos a dose de uma vacina, né, somos expostos, né, a parte desses micro-organismos. Então, nessa primeira dose, nós vamos desenvolver uma resposta imune, que às vezes é uma resposta imune moderada. Ela ainda não é o suficiente para conseguir me dar imunidade total contra aquele agente infeccioso que eu estou vacinando, certo? Então, quando a gente toma a segunda dose dessa vacina, ou uma terceira dose, dependendo da necessidade de cada vacina, isso pode ter uma variação, às vezes pode ser uma dose única, 2 ou 3 doses, cada vacina, ela tem uma forma dessa estratégia. Então, durante esse período, quando a gente está fazendo essa validação da vacina, também junto disso investigada a necessidade, se o paciente é necessário tomar uma dose, 2 doses ou até 3 doses. Então, quando você toma a primeira dose, é avaliado se você teve uma imunidade parcial, a segunda dose ela vai estimular ainda mais o seu organismo, que você vai chegar no nível necessário de anticorpos que você vai se tornar imune àquela doença. Só que ao longo dos anos, se você não foi exposto a essa doença, a sua quantidade de anticorpos começa a cair. Então, às vezes, depois de alguns anos, é necessário tomar, às vezes, uma dose reforço, né? Isso acontece, por exemplo, com a febre amarela, que é cerca de mais ou menos a cada 10 anos nós temos que tomar. Outro exemplo de vacina que a gente pode tomar mais de uma dose é a hepatite B, né? Que a gente toma uma primeira dose e após o intervalo de 2, 3 meses, a gente vai tomar mais 3 doses, né? Após o intervalo de cerca de 2 a 3 meses entre cada dose. Nós temos também várias vacinas que nós recebemos, né, na infância, né, que já são doenças que poderia cometer a criança naquele período ali da infância, que poderia causar sequelas graves ou pode ser fatais, né. Então a criança ela toma uma diversidade maior de vacinas, porque ela nunca teve contato com nada. Então, principalmente na infância, é muito importante completar todo esse calendário, né, de vacina que a gente tem. Tá? A gente tem um calendário de vacina, uma sequência de vacinas para cada idade, desde criança até adulto. Sim, tá? Esse é um cronograma, né? É um cronograma. Esse cronograma, né, vocês que estão assistindo aqui a TV Câmara, esse cronograma desde bebê, né? Ele, então, saiu do hospital, já sai vacinado, né, doutor? Isso, algumas vacinas já são dadas no momento dessa criança, assim que ela nasce, e algumas vacinas são necessárias essa criança adquirir uma certa idade para ela poder receber essa vacina. Tá? E agora nós vamos perguntar aqui para o doutor a dengue, né, doutor? Tanto se fala nesses últimos dias, né? E existe vacina para dengue, doutor? Como que é isso? O pessoal de casa se pergunta, né? Como que tá nesse tempo que o mosquito tá atacando aí o pessoal? Isso é uma pergunta muito boa, né? Que no momento nós estamos aqui no sul de Minas, né? Com o surto de dengue. Né, e Pouso Alegre é uma das cidades que estão com o maior índice, né, de dengue aqui no sul de Minas. E, por coincidência, né, também agora, recente, né, desde o mês passado, a vacina da dengue já está disponível, né, pelo Sistema Único de Saúde, né, pelo SUS. Então já existe, né, a vacina, só para deixar claro, já existe essa vacina para dengue. Essa vacina ela pode ser aplicada, né, ela é recomendada para pessoas desde dos 4 anos até os 60 anos. No entanto, como a vacina começou recente, assim como outras vacinas, elas têm uma prioridade, né, de grupos de risco. Então, nesse momento, a vacina da dengue está sendo priorizada para jovens de 10 a 14 anos, porque são a faixa etária que teve maior índice de internação. Então, a prioridade são para essa faixa etária, tá? Então, só que recente teve uma baixa adesão à vacina, então isso depende do município, eles podem, dependendo da disponibilidade dessas vacinas, eles podem ampliar essa faixa etária, tá? Então, aproveitando o momento aqui, vocês podem procurar o posto de saúde mais próximo de vocês e ver a possível disponibilidade dessa vacina, tá? Então, embora a prioridade dela é para 10 a 14 anos, mas dependendo do município, ela pode estar disponível para uma faixa etária maior, dependendo da disponibilidade dessas vacinas no município.
Então, pessoal, você que nos assiste aqui pelo Câmara Entrevista, TV Câmara, procure saber, né, vá a um posto de saúde, procure saber um pouco mais, né, apesar do doutor ter falado que ainda são alguns adolescentes de 10 a 14 anos, mas procure ir ao posto de saúde se informar sobre as vacinas. Se tiver alguma vacina que ainda não está completo no cronograma, né, doutor, importante também completar algumas doses, né, porque esse cronograma realmente, para a gente estar aqui fechando, doutor, existe aqui um cronograma de recomendado no Brasil, né, pela Sociedade de Imunologia, né? Isso mesmo? Isso. Então, no Brasil, nós temos aqui o Programa Nacional de Imunização, tá? Que é um dos maiores programas de vacina do mundo, tá? Então, o Brasil ele é referência em vacina, né, no mundo. Então, de acordo com cada país ele tem um cronograma que é de vacinação, que é o recomendado para aquele país. Então, alguns países são mais susceptíveis a alguns tipos de infecções, e isso também vai interferir no cronograma do que cada país recomenda, desde o nascimento, né, até a vida adulta. Então, aqui no Brasil, nós temos o Programa Nacional de Imunização, tá, que é disponibilizado no site do Ministério da Saúde. Tá? Então, quem quiser saber quais são as vacinas que estão disponíveis nesse Programa Nacional de Imunização, vocês podem acessar o site do Ministério da Saúde e ter essa informação. Outro ponto importante é que todas essas vacinas que estão no Cronograma Nacional de Imunização são disponibilizadas gratuitas pelo SUS. Recentemente, né, a vacina da dengue foi incluída nesse Programa Nacional de Imunização, tá? Então ela é ofertada de forma gratuita nos postos de saúde. E outro ponto, só para mim deixar um pouco mais claro em relação à vacina da dengue, essa vacina que está disponível, ela é administrada em 2 doses no intervalo de 3 meses, né? Então, eu estava falando essa questão de por que a gente pode tomar mais de uma, dependendo do tipo da vacina. Então, aproveitando também o momento, que as vacinas, no caso da dengue, a gente pode, ela é recomendada 2 doses no intervalo de 3 meses, tá? Fica então as orientações do doutor Carlos Antônio Trindade da Silva, aqui nosso biomédico, em parceria aqui com a Inapós, né, doutor? A gente gostaria de agradecer a sua presença aqui na Câmara Entrevista. E a gente vai encerrar agora, né? E você fique atento aí ao calendário de vacinas, procure um postinho de saúde mais perto de você, com as dicas aqui do nosso doutor, para que você possa estar bem cuidado e imune, né, doutor? Isso, muito imune. Então, muito obrigada na Câmara Entrevista pela participação aqui com a gente. Então, tá bom. Muito obrigado pelo convite. Esse foi mais um Câmara Entrevista aqui da TV Câmara. Acompanhe sempre a nossa programação, a qualquer hora, com mais utilidade pública para vocês de casa. Acompanhe também nosso canal do YouTube com mais informações.